Salve, salve clubistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo diferente, um quadro novo. A gente vai começar quase que um podcast, assim, não vou dizer bem um podcast, porque podcast dura horas e tal, é uma conversa. A gente vai ter um quadro novo, uma conversa. O cenário ainda não está todo arrumado, a gente ainda está providenciando algumas coisas, como é o primeiro, né? E o José vai explicar um pouquinho como vai ser esse nosso novo quadro aí para vocês. Isso aí, rapaziada, a gente tá com um novo quadro agora, que a gente quer chamar personalidades envolvidas com futebol, né, gente? Jogadores, empresários, tudo a gente quer chamar aqui para vocês conhecerem um pouco mais do mundo do futebol, né? Não ficar só nessa superficialidade, né? Então, estamos aqui, Luca, apresenta o nosso convidado. Hoje nós estamos com ele, Zé Carlos, para quem não sabe, ele é ex-jogador de futebol, né? Posso dizer assim. Atualmente é personal trainer, formado em educação física e também é professor de futsal, de educação física também, né? É isso mesmo, né? Aí, Zé, fala um pouquinho sobre você. É uma satisfação a gente estar aqui nessa conversa e com certeza vai contribuir bastante para quem é interessado pelo futebol. E mais uma vez é uma honra estar no papo de clubistas aqui para a gente trocar uma ideia aqui. Com certeza será muito proveitosa essa conversa. Certo. Então, Zé, não tem como começar perguntando outra coisa, porque todo mundo sabe que você já jogou futebol, quem não sabe está descobrindo agora. A gente sabe mais porque a gente já lhe conhece, né? Você já treinou a gente. Então, minha pergunta é a seguinte: de onde surgiu sua vontade de jogar futebol? Como você teve isso? Claro que toda criança sempre é fã de futebol, mas como surgiu para você essa vontade? Minha vontade sempre foi, de moleque, na rua mesmo onde eu morei, respirava futebol. A gente jogava futebol, aquele futebol de barrinha, né? Golzinho. Sim. E aquele que você chuta a bola e também às vezes vai seu dedo. Não que o cara seja perna de pau, mas quem nunca fez isso que jogou acontece, no né? futebol de rua, que está muito escasso hoje em dia também, né? A gente vê uma evasão muito do lazer. Então comecei mais assim e a inspiração foi própria mesmo. Uma vez eu fui para o jogo do CSA, né, no estádio Repelé, e aquilo ali me deixou muito admirado, aquela torcida grande lá, com a do CRB cantando, aquilo ali me motivou além de jogar na rua. Foi uma coisa que eu diria espontânea mesmo, um prazer, talvez algo inato também, né? Foi despertando com o tempo, mas foi na rua, da rua a gente começou a despertar para alguns clubes na base, ainda conseguimos jogar um pouco aí. Hoje a gente está aí tentando educar a molecada no futsal, né? Também no caminho do personal trainer também, que é um caminho que a gente também faz essa questão de educação, uma melhor saúde, de hábitos saudáveis. Estamos seguindo em frente aí. Isso aí, Zé. E Zé, seus primeiros passos no futebol, foi no CRB, como foi? Conta aí um pouco mais. Eu, por morar ali na próxima Pajuçara, no Poço, a gente tinha uma vontade muito grande, eu tinha uma vontade muito grande, na verdade, de jogar numa escolinha de futebol. E às vezes eu vi o garoto passar na época você fazia a matrícula, né? E ganhava a bolsa, a camisa e o short. Eu sempre olhei para minha mãe e disse: mãe, eu queria jogar numa escolinha de futebol. Aí, uma hora para outra, eu disse: me bota na escolinha do CRB. Isso foi uma semana, duas. Eu abusei tanto da minha mãe que ela terminou fazendo a minha matrícula lá na escolinha do CRB, que era na rua, ali na Pajuçara, né? No antigo campo do CRB. E aí eu ia andando mesmo, botava a minha bolsinha aqui, aí ia andando lá, me sentia um jogador com 10 anos de idade, né? Eu saí andando, comecei na base do CRB e com o professor Guilherme, que é uma lenda, né? O Guilherme, quem jogou futebol da minha época para trás um pouco, passou pelo Guilherme, que é uma lenda do CRB ali. Comecei na escolinha do CRB, fiquei muito tempo lá. E aí depois passei por outros clubes aí também, né? Como o Corinthians Alagoano, Guarani de Campinas, foi logo em seguida depois do CRB, quando o Guarani era Série A ainda. Pouca gente sabe porque sou um cara semi-novo, não sou velho não, viu? Mas faz muitos anos, alguns anos atrás, então quem me conhece há pouco tempo não vai lembrar que eu joguei. Também não tive muita passagem assim marcante profissional, foi mais na base, né? Então Guarani, Rio Branco de Americana, que na época era uma base muito estruturada, muito boa. Corinthians Alagoano, como eu falei aqui, e finalizei no CSA, nos juniores e um pouco tempo no profissional também. Mas foi um aprendizado muito bom na minha vida. Sim. Uma coisa que você citou aí, Zé, que você chegou a jogar em São Paulo, não foi? Jogou no Guarani, jogou no Rio Branco. Eu queria saber como foi que lhe descobriram e lhe levaram para lá. Como foi assim para vocês? Hoje, isso foi aproximadamente em 2001, tá? Como eu falei, sou semi-novo, né? Vamos dizer, 2001, faz um bom tempo atrás, não tinha essa coisa simples de você fazer um jogo, ter um DVD e mandar. Então era muito no olhômetro. Ou você ia jogar a competição lá,
ou tinha informação, o cara vinha bater em Maceió, às vezes era raro, mas vinha olhar um jogo aqui, não com tanta constância como vem hoje, que tem contatos e contatos mais próximos de empresários. E aí a gente foi disputar um sul-americano, pelo CRB, na base, na época era sub-15, mas eu jogava com 13, jogava no 15, E aí a gente jogou lá um torneio chamado sul-americano mesmo, tinha Olímpia do Paraguai, tinha vários times lá. Aí a gente jogou esse torneio e daí despertou o interesse do Guarani, Só que nesse ano não foi tão o interesse do Guarani assim. O que aconteceu? Aí eu voltei para cá quando eu fui pela Petrobras, que é uma escolinha aqui, o Joãozinho Paulista, aqui também do CRB. Ele juntou uma seleção aqui, ele fez uma seleção, era um timaço. Na estreia a gente ganhou da Ponte Preta. E aí a gente conseguiu ganhar da Ponte Preta na estreia e todo mundo ficou de olho. Quem são essa molecada de Alagoas? Chama Alagoas, né? O nome era Petrobras, que tinha um patrocínio da Petrobras e eram os pais que chegavam junto. E aí Guarani, Ponte Preta, Internacional, o próprio Corinthians despertou interesse em vários jogadores do clube que o Joãozinho Paulista formou na hora ali, né? Formou na hora, digamos assim, que ele formou naquele ano, né? A seleção. E aí em 2001 eu fui pro Guarani, fui chamado pro Guarani. A situação é bem inusitada, tá? Posso contar a situação que aconteceu lá? A situação é inusitada porque no quarto jogo da competição, a gente fica escutando o burburinho. Tem clube interessado no meio esquerdo, que na época era um colega meu que jogava muita bola também. Tem clube interessado no zagueiro, tem clube interessado no volante, eu não sabia se era eu ou outro, era dois volantes. E assim, o Joãozinho era um cara foi jogador, ele não queria deixar o grupo muito ansioso nos jogos e atrapalhar os jogos. O Joãozinho Paulista ficou na dele ali, tranquilinho. Só que chegou um dia que vazou a notícia de outros clubes. E o Joãozinho Paulista tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento ali no interior de São Paulo, tudo, jogou grande referência no CRB e em vários clubes também. O Joãozinho Paulista, no dia que vazou a notícia de outros clubes, ele ficou um pouco chateado porque ele preservou as informações para a gente não se prejudicar na competição. Aí ele disse aí, vocês não deixem levar por quem está lá fora, porque tem coisa melhor para vocês. E aí ele mostrou o cartão do Carlos Alberto Silva, da seleção brasileira. Pô, chega a me arrepio porque eu lembro como se fosse hoje. E aí, Carlos Alberto Silva, o Gomes, que foi zagueiro campeão do Guarani em 70 e pouco, não me lembro exatamente, mas foi 70 e pouco, campeão brasileiro com o Guarani. Esses caras já estavam de olho na gente e a gente não sabia. Aí o Joãozinho Paulista falou desse vídeo. Foi aí onde os caras tiveram interesse. Já estava certo praticamente a gente ir para teste, só que eles observaram tanto e gostou que a gente já foi certo. Eu fui o único que no quarto jogo eu quebrei o braço e já estava sabendo que o Guarani queria me levar. A minha dor era maior, porque eu pensava que não iria mais para o Guarani com o braço quebrado, ia me querer mais do que o braço quebrado. Aquilo ali para mim não estava doendo, estava doendo era eu saber, cara, perdi minha oportunidade, na minha cabeça. Doer mais aqui do que não. Mas o cara chegou como se fosse hoje, ele disse, eu quero ele assim. Chegou pro meu pai, disse, eu quero ele assim. Com o braço do jeito que ele está, que ele vai tratar lá e vai para lá. E aí a história é um pouquinho longa, mas é interessante. E eu lá, o cara fala que não tem, hoje diminuiu muito, mas tinha uma discriminação com o pessoal do Nordeste que vai para o Sul, pensa que a gente vai tomar o espaço dele, querendo ou não, a gente está indo para lá para buscar o espaço. Aí, na concentração, todo mundo se arrumava e ia treinar, depois do refeitório já se arrumava rápido para treinar, e eu terminava a minha alimentação e ia para o quarto para fisioterapia. Aí chegou 2 meses, só isso, sem jogar, os caras cuidando de mim lá. Aí eu passava aquelas piadinhas, né? Deve jogar pra caramba, hein? Paraíba, que chama Paraíba, né? De Alagoas que chama Paraíba. Deve jogar muito, hein? James Gancho, Capitão Gancho, olha o bullying aí. Aí eu ficava com aquilo na minha, né? Caraca, esses caras... E tinha uns que eram parceiros, né? Que falavam que você sentia firmeza, né? Aquela coisa que o paulista fala de firmeza. E tinha os outros que era sacana. Ele queria derrubar você ali e disse, não, vou me superar. E o treinador era seu Pulpo Gimenez, que era um cara muito de referência de seleção brasileira e tudo na base. No Guarani, isso. Aí, quando eu quebrei meu braço, quando eu tirei o gesso, comecei a treinar com bola, era para fazer cirurgia, não precisou. Deus foi bom comigo que não precisou, senão eu ia passar mais tempo ainda, eu ia me dispensar. Por mais tempo esse cara vai ficar aqui, ele tinha na época 13 anos. Tirei o meu gesso, não precisou fazer cirurgia, voltei, com menos de um mês eu fui titular do Guarani no campeonato que a gente disputou lá. Na verdade, os 4 de Marcel que foram para lá eram titular do time. Os 4. Tinha um meia esquerda, eu de volante, outro meia direita, que na época eu jogava meia esquerda, meia direita, né? Em 2000 tinha isso, eu era volantão, e tinha um quarto zagueiro também, que era muito bom, inclusive era até o capitão do time, o quarto zagueiro. E assim foi o começo, né?
Depois a gente voltou, viemos para Maceió, porque o Guarani foi mal, a base é afetada diretamente quando o profissional vai mal. Voltei para Maceió, tinha acabado de ser campeão de um torneio que só tinha clube grande de São Paulo na base, sub-13, que na época era Mirim, sub-13, com 13 anos morando fora de casa. E aí quando a gente foi campeão, fomos campeões no sábado, na segunda-feira reuniu a gente aqui, dos 4 de Maceió, só ficaram 2, eu e o outro a gente foi mandado embora e o time quase todo foi mandado embora. E aí imagine você, joguei titular a competição, joguei bem, 5-0 em cima do São Paulo no Brinco de Ouro e você é dispensado do time, querendo ou não, alegando que ia voltar ano que vem, que não tinha alojamento. Pô, você fica doido. Na hora lá eu chorei pra caramba, liguei pra casa, de um orelhão, ainda lembro como fosse hoje. Chorei muito. Então, assim, minha primeira decepção no futebol, com 13 anos. Aí você vai, então, assim, não é fácil, não é fácil. Eu já de antemão já digo, ser jogador de futebol é muito complicado, é muito difícil, tem que ter uma base muito forte, familiar. Por isso que a gente vê aí jogadores aí desistindo, jogadores desestruturados por outros caminhos, porque não é fácil o que passa, né? Não justifica por outros caminhos, mas tem que ter uma base muito forte. Exato. Ô Zé, você falou que foi com 13 anos, né? Muito novo. Eu também tive a oportunidade de sair do estado novo, não aguentei. Como é que você lidou com essa dificuldade? Para ser sincero, assim, quando eu fui para lá, a estrutura era muito boa e aquilo ali me deixou admirado. Como eu estava muito focado em querer, tipo, eu com 13 anos naquela época, querendo ou não tinha paquera para me segurar, que quando tem paquera fica mais difícil. Eu não tinha uma vida luxuosa também aqui, era um padrão normal, nunca faltou nada, mas era um padrão normal. Tinha muito amigo, isso poderia me deixar meio, morando perto da praia, mas eu não tinha, tipo, eu morava perto da praia, mas não era aquele cara de estar curtindo, luxando, tinha 13 anos, era colégio e jogar bola na rua, era muito isso, mas só que eu estava tão vidrado em ser jogador de futebol, que a minha mãe ligava para mim quando ela chorava, eu mandava ela parar de chorar, senão ela desligar o telefone. Era meio ogro até assim, porque eu estava tão focado, sério. Acontecia de colegas querer sair para algum lugar lá, mesmo com 13 anos, tem um caminho bom e um caminho ruim do futebol, né? Sim. Em todo lugar. E eu não ia, eu ficava às vezes sozinho dia das mães no alojamento, às vezes não ia nem para o interior de São Paulo, para a casa de outro colega que convidava, para ficar lá. Ficava com receio de acontecer alguma coisa, ser dispensado, porque fiz extracampo, fui mal no extracampo, então eu era muito focado. Isso aí, se tiver de dar errado, não vai ser pelo meu extracampo. Então assim, tanto é que quando eu passei, eu fui capitão das equipes na base. Fui capitão no Guarani, pouco tempo, foi pouco, mas fui capitão no Rio Branco, vice-campeão paulista sub-15, pouca gente sabe, né? Perdemos só para o Corinthians, que na época era do Abu, da Jô, Timaço. Então fomos vice-campeões sub-15, tenho até hoje essa recordação. E fora os Corinthians Alagoano, já fui capitão também, pouco, mas CSA fui capitão do sub-20 também. Então assim, CRB, fui campeão sul-americano, capitão levantando a taça. Então assim, a gente tem essas recordações boas e assim, o capitão ele passa a liderança, né? Às vezes o capitão não precisa falar muito, mas ele tem uma liderança. Eu gostava também de orientar, por isso que eu fui para essa área da educação física talvez também, e dessa visão do futebol. Eu jogava falando, falava até muito, era às vezes aquele cara, estilo Dunga nas antigas, sabe? Eu falava muito. Sim. E depois eu fui amadurecendo, falando menos e tudo mais. Alguns atritos com colegas, cobrando muito, porque às vezes tem aquele que não quer marcar, você é mais duro na cobrança, o cara, uns aceitam, outros não. Mas eu tenho certeza que quando eu jogava de volante, eu era um cara que não tinha uma técnica muito apurada para a transição do ataque. Isso aí eu perdi muito. E eu digo já de antemão que aquele jogador que não passou pelo futsal perde muito com isso. A gente vai tocar esse assunto depois, mas o que acontece? Eu perdi muito essa questão da transição, então, mas eu era um cara muito viril na marcação, né? Tinha uma qualidade muito boa para a cobertura dos meias, e os meias que jogavam comigo gostavam muito. Tinha uns que nem queria marcar, que já sabia que eu ia roubar a bola dele, então assim, eu sempre joguei com um cara de qualidade também, mas à frente, que eu não me preocupava muito em ultrapassar. E não tive também essa orientação na minha base, muito, só vim ter depois, eu já estava com, digamos que quase formado, né? Isso foi mais difícil para mim, né? Entendi. Zé, você falou aí que você foi capitão em muitos times, você sempre teve espírito de liderança. Aí eu queria saber para você como foi, por exemplo, como você lidava com isso? Como era às vezes ter que mandar, ter que ordenar, às vezes até que brigar com algum jogador do seu time, alguma coisa assim. Claro que não brigar, mas discutir e dizer, marca aqui, faz tal coisa. Como era esse espírito para você de ser líder?
Assim, eu me dava bem com todo mundo, então isso aí você já tem um ponto positivo, né? Porque se é o capitão, como eu já vi em outros lugares aí, pô, aquele cara que chega e quer até escalar o time ou falar com o treinador, né? Às vezes acontece, né? Não sei o clube, mas isso acontece que a gente vê os bastidores por aí. Mas eu era um cara que me dava bem com todo mundo, então primeiro até o cara que era reserva gostava de mim. Lógico que o cara quer jogar e tudo. Teve uma situação inusitada que eu fiquei no banco, eu cheguei no Rio Branco de Americana, aí o cara tinha já 3 anos de Rio Branco, 5 anos. O cara hoje é um dos meus melhores amigos, está comigo no WhatsApp, no grupo que a gente tem lá. E o treinador me colocou como capitão e tirou a faixa dele, né? Então na hora eu fiquei, caramba. E você sente nos outros aquele olhar assim, só que os caras viram que eu era gente boa, não tinha aquele cara que queria derrubar ninguém, e foi uma coisa natural. E depois aconteceu de eu terminar as finais do campeonato no banco pro cara de novo, e assim foi, e assim é a vida. Você está numa montanha russa, né? Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. Mas eu sempre tive um convívio muito bom. E assim, por incrível que pareça, eu não era de conversar muito com os treinadores. Pô, capitão, porque conversa muito com o treinador? Não, na base não. Eu tenho essa liderança, acho que eu passava essa liderança, eu odiava a palavra forte, né? Mas assim, eu não gostava de faltar treino. Puxava o físico. O físico era fera no físico. Não gostava de faltar treino. Ficava muito irritado quando chegava através de algumas pessoas que me levavam lá para jogar. Quando o jogo era aqui, os pais que levam. Quando meu pai atrasava muito, alguém que ia me levar lá com ele de carona, que chegava atrasado, não gostava. Eu procurava dar exemplo, entendeu? Então assim, o capitão ou o líder, ele dá exemplo. Acho que tem que dar exemplo. É isso que falta em alguns caras aí que hoje em dia são lideranças no futebol, né, mundial, entendeu? Tem uns que a gente pode citar que tem muita liderança, já tem outros que passam uma impressão, infelizmente, que eu sei que cada um tem sua vida, faz o que quer, mas acho que o cara, quando escolhe ser um líder, tem muita criança que olha pra ele ali, pô, é o fulano Se ali. inspira nele, né? Se inspira Uma nele. responsabilidade grande. Muito grande, pô, muito grande. Então o Zé, ninguém se inspirou em mim porque eu não cheguei nem lá, mas talvez se eu chegasse lá, eu seria um exemplo também fora de campo, porque acho que tem que ser assim um atleta, entendeu? Ô Zé, aí você falou, né, que jogou em São Paulo, jogou aqui. Qual é a diferença que você mais sentiu assim do futebol paulista pro futebol alagoano? Olha, Assim? já em 2001, para ser sincero, já em 2001, o futebol paulista, na minha concepção, hoje ainda é, mas acho que já em 2001, que o futebol ainda não tinha essa evolução toda assim da questão da preparação física, já estava na evolução, tem os testes, tem tudo, né, de avaliação dos aparelhos sofisticados, tudo, mas assim, na avaliação do futebol moderno, né, hoje aquele futebol rápido, dinâmico, propor o jogo, né, aquele time que marca pressão, o futebol paulista já era um futebol muito mais rápido em relação ao nosso aqui, às competições. Sim. E em questão de minutagem já tinha isso. O Campeonato Paulista que a gente disputou lá foram 6 meses de competição. Enquanto eu joguei uma Alagoana aqui e jogava uma competição aqui, na época era o SESI, que é 2 meses, pô. Isso nem se compara. Às vezes você joga uma semana, passa 2 para jogar. Muito curto. Entendeu? A minutagem do jogador paulista, dependendo do clube que ele está, é muito maior em relação ao jogador. Acho que até hoje não é assim, se você olhar direitinho, né? Se você está no profissional, às vezes você está lá e não joga. Vamos supor um exemplo, o garoto está no profissional aqui de um clube daqui. Ele está lá jogando ou está lá só treinando? Está só treinando, é diferente. Se o cara for muito acima da média diferenciada, assim que ele entrar, ele vai dar conta, vai fazer alguma coisa, vai começar a ter sequência. Mas se não, é difícil ele tem que ter minutagem, tem que ter tempo de jogo, tem que jogar. E lá, quando o cara não está jogando, tem a Copa Interior Paulista, o Campeonato Paulista demora muito tempo, então ele tem que estar jogando. Presta para jogar num clube da A2, A3, que é a segunda divisão, terceira divisão. E você terminou sua carreira aqui em Alagoas, não foi em Maceió? Foi, como eu falei, né? Comecei no Guarani, né? Comecei no CRB, né? Na escolinha do CRB, aí passei do CRB, já fui para o Guarani, Petrobras, né? Que foi uma coisa que formou aqui rápido, e a gente foi disputar a competição, aí eu fui para o Guarani, passei pouco tempo no Guarani, menos de um ano, voltei do Guarani para cá, para o CRB de novo, aí CRB, outra competição, mas já me conheciam, lá em São Paulo, aquele volante do Guarani, assim foi como foi falado. Sim. E eu já fui para o Rio Branco, certo, sem fazer teste. Outra coisa que na época eu não gostava muito era fazer teste. Era de mim mesmo. Hoje, talvez, se eu estivesse jogando hoje, eu tenho que fazer teste, depende do teste também. Que ele pode até tocar nesse assunto depois. É uma coisa complicada. Aí do Guarani, CRB, né? Falei, voltei de novo. Rio Branco, né? Recapitulando. Aí Rio Branco fechou a base, eu passei 2 anos lá ainda. Quando eu voltei do Rio Branco para cá, eu queria uma coisa em outro patamar.
Nada contra o CRB, mas a base não estava estruturada e na época quem estava em ascensão aqui era o Corinthians Alagoano. Aí veio um jogador para fora, né? E aí eu fui para o Corinthians Alagoano, ainda fiquei 2 anos no Corinthians Alagoano e no CSA que eu me profissionalizei. Do Corinthians Alagoano fui para a base ainda do CSA, na época eu tinha 18 anos. Aí com 18 para 19 fiz meu primeiro contrato profissional, fiquei de 19 até 20, quase 21 anos no CSA. Eu treinava no profissional e descia para jogar nos juniores. Também jogava nos juniores. Quando tinha clássico, descia, jogava, mas jogava mais na base mesmo. E teve um período que eu fiquei no profissional. Ainda cheguei a jogar um pouco no profissional, um jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo do Rio aqui no estado de Rio, lotado. Conheci o Maracanã também, que era o meu sonho de criança. Lá não cheguei a jogar, fiquei no banco. E precocemente, né, digamos assim, eu desisti de jogar. Desanimei, que eu estava naquela fase que eu também, com a minha autocrítica, não via uma evolução, estava meio desanimado e estava já próximo de terminar a faculdade. Por incrível que pareça, com 21 anos, 22, eu estava terminando minha faculdade já. Então, quando você estava jogando no CSA, você estava estudando também, certo? Desde o Corinthians Alagoano, desde os meus 17 anos, 18 anos, com 17 anos para completar 18, eu já estava na faculdade de Educação Física. Sim. Eu era focado nessa questão aí também, porque eu pensava na minha cabeça, se não der certo no futebol, eu tenho que ter alguma coisa. Já vai estar garantido outra coisa, né? Não tinha berço de ouro, eu tenho que correr atrás também. Então, mesmo que tivesse, né? A educação ela é fundamental. Aí tinha um preparador físico, eu lembro como fosse hoje, ele dizia para mim, você está no caminho certo, tá vendo esse ônibus aqui? Cheio de garotos. Pode ter certeza que aqui não vai vingar quase ninguém. Não estou desanimando você, é estatística. E você vai ter um caminho já. Tomara que você dê certo, você tem potencial, tomara que dê certo. E assim, não é que o cara jogou uma praga, ele mostrou um caminho. Não dei certo no futebol, mas deu certo, graças a Deus, na minha profissão, que eu até hoje exerço com o maior prazer. E é o que me deu o que eu tenho hoje, o básico e algo mais. Pois é, Zé. Então nessa sua nova jornada agora você saiu do futebol, continuou no futebol na verdade, mas foi para a parte de educação física. Eu queria perguntar para você que eu fui seu aluno, o Lucas foi seu aluno, o Vitor, nosso cameraman, foi seu aluno, o Bruno foi seu aluno. Vamos parar por aqui, senão vai dizer que todo mundo foi meu aluno, mas esse cara deve ter uns 50 anos e está escondendo alguma coisa aí, né? É porque é um pouquinho, né? Mas grande professor, mas né? É uma grande satisfação, né? Você estar aqui em Maceió e deixar um pouquinho do legado, né? Da educação física, do futsal, que também tem uma ligação com... Então assim, quando eu saí do futebol, eu disse, caramba, meio desanimado com algumas coisas que acontecem externamente do futebol. E assim, eu não tinha empresário, na verdade, também. Isso foi desanimando a questão de você não conseguir o seu sonho, na verdade. O garoto está ali porque quer ser jogador de futebol. Só que eu vi um caminho na educação física que poderia me dar tanto um equilíbrio maior financeiro, uma autonomia, digamos assim. E eu comecei a me apaixonar pela educação física. Aí comecei com a educação física, depois para o futsal, né, na instituição que eu trabalho até hoje. E o futsal me abriu o caminho também de mostrar algumas coisas que eu percebia que não passaram nem para mim quando você começa a estudar, ser um estudioso também, no caso na faculdade. Então, eu queria ajudar algumas pessoas, como teve vários alunos que passaram por mim, vocês também, né, porque eu estou na frente de vocês, tem muita qualidade e não conseguiu ser jogador, não conseguiu algo a mais, por detalhes que tem circunstâncias enormes que a gente nem conhece aqui. Então, assim, vários passaram por mim também, um período curto, mas eu tive a felicidade também de mostrar um caminho. A gente, como educador, né, que você se transforma agora em educador, e ainda mais vivenciando o que eu passei, acho que facilita bastante, né? Entendi. Zé, como o José falou, como você também já falou, para o povo da nossa idade, para os mais novos, até para os mais velhos também, você é quase que uma referência para a gente como treinador, porque você treinou, quase todos os nossos amigos já foram treinados por você, e eu queria saber para você como é para os mais novos, como é esse seu jeito de ensinar eles, de lidar com eles, de colocar na cabeça deles o espírito competitivo, de chegar no campeonato e não deixar eles ficarem nervosos, como é a sua mentalidade para administrar assim os mais novos, os 13, 12 anos de idade estão começando agora. Inclusive categorias até abaixo, né, de 11 anos, não é fácil porque a gente tem vários perfis, né? Tem o perfil do pai que deixa o garoto lá e confia no seu trabalho, lá nas suas aulas, e você vai desenvolvendo o garoto para ele tentar evoluir, e sabe que ali é um caminho, por ser também escolar, educativo, mas que pode ensinar muitas coisas ligadas ao esporte.
Dali ele pode seguir outro caminho, fora do colégio, se tratando do momento atual que eu estou. Mas tem também o perfil do pai que atrapalha pra caramba. Ele chega lá, quer dar palpite, mas não é só dar palpite, ele atrapalha o garoto. Você passa uma informação para ele, tática ou técnica, e o pai passa diferente. E às vezes o pai não entende que aquilo ali vai atrapalhar. Alguns até entendem depois, mas é com o tempo, você vai conversando com a molecada, você vai... O ambiente, desde o amador, principalmente o profissional. Acho que já no amador pesa muito. Acho que o treinador de futebol hoje, e o professor já é indiscutivelmente isso, mas o profissional, o professor ou o profissional técnico, ele tem que ser um gestor de pessoas. Se ele não conseguir gerenciar pessoas, ele não vai a lugar nenhum, no meu ponto de vista. Ele pode ser o cara melhor preparado de curso, do que ele fizer, mas se ele não saber gerenciar pessoas, é complicado, porque você está ali com quantas cabeças ali, você vai colocar 20 vão para o jogo de futebol, fora dirigente que ainda aparece no vestiário, fora a torcida, e se colocar para o lado amador, tem quantos pais de cada um está ali naquele jogo, do outro time também, do outro colégio, né? Fora árbitro, fora situações que acontecem que tem que tomar decisão. Pode acontecer do meu aluno tomar um chute e ser o cara mais tranquilo. E se for aquele que é o esquentado, que já tem um pavio curto, que ele é revidar, eu vou estar ali na hora. E aí? A minha decisão? E a minha conversa com ele? Uma coisa que é fundamental e que essa molecada tem que aprender muito é o fair play, é a disciplina, é o respeito. Se a gente pegar os jogos europeus, eles respeitam muito a arbitragem. Até no erro mais gigante que tem, você não vê. Aqui no Brasil o cara quer matar o árbitro, cara. Entendeu? Eu sei que é complicado, mas a gente tem que educar muito essa criançada em relação a isso, ao fair play, à educação. O árbitro ele é o máximo ali do espetáculo, na minha opinião. O árbitro não tem que passar despercebido, concordo. Quanto mais ele passar despercebido, melhor. Mas eu acho que ele é, para mim, o órgão máximo ali. Não é nem os jogadores. Cara, o jogador, porque sem o jogador não tem o espetáculo. Mas eu falo assim, o cara que deve ser mais respeitado ali tem que ser o árbitro. Essa questão de respeito tem que ser o árbitro. O jogador é o que vai brilhantar o espetáculo, né? Ou seja, eu queria saber se você já algum dia parou para pensar e ter a noção de o quão você foi importante na vida de tantas crianças, porque vou dar o exemplo meu, né? Eu não era goleiro, você que me transformou pro gol e, querendo ou não, mudou minha vida. E eu queria saber se você tem essa noção dessa importância que você tem do futsal na escola e... Primeiro, agradeço as suas palavras aí, como a gente às vezes encontra na rua outros, eu diria até, a gente se torna amigo do aluno depois, né? Ali na hora não pode dizer que tem muito amigo não, para o aluno também, né? A gente está começando a reeducar ali, a educar, mas a gente se encontra, às vezes bate um papo, então é muito gratificante, sabe? A gente, depois de ter isso aí, tem aquelas coisas que o dinheiro não compra, né? Essa é uma delas, e a gente assim, tenta deixar um legado. E o propósito da gente é deixar um legado para que você possa depois dizer, pô, caramba, eu evoluí como pessoa, eu evoluí no futsal, isso é o mais importante. E assim, às vezes a gente está de fora, tem que ter aquele olho clínico também. A característica do Luca é mais para jogar por dentro, ele tem um potencial no chute. O José, ele pode jogar no gol, mas ele pode usar um goleiro linha, ele não pode ficar só lá. Então assim, você tem que buscar o potencial, explorar, né, digamos assim, o potencial do seu atleta, do seu aluno, e tentar ver outras possibilidades. Já chegaram vários atletas ou alunos numa determinada função e a gente diz, a característica sua é dessa. Às vezes no primeiro dia o cara olha assim para o professor e diz, esse cara deve estar maluco, né? Já não quer fazer. 2 anos depois o cara me colocou numa função que mudou minha característica de jogo, minha visão no grupo. Às vezes acontece, o cara é escondido ali do grupo, ninguém dá valor, daí de uma hora para outra o cara se transforma nas peças fundamentais do grupo. E é assim que se transforma. Isso acontece muito no futebol também, né? O treinador que tem o olho clínico, às vezes o cara está na lateral e o cara tem um potencial para atacar, o cara não vai jogar no atacante pela beirada, né? Hoje em dia que fala vai dobrar os dois laterais e você jogar mais avançado, porque tem uma característica de ataque, você tem que ter a visão. Às vezes o cara é um excelente marcador e tem um bom passe, o cara desce o cara um pouquinho para zagueiro, o caso do Rodrigo Caio, né? Falando de futebol, agora a gente mudou um pouquinho aqui, falando sobre futebol. Rodrigo Caio, se eu não me engano, começou de volante, não foi? Desceu para zagueiro e o cara engoliu a posição ali. O passe do cara é fantástico, então o zagueiro com bom passe, para você ver o nível que está o futebol. Antigamente o zagueiro pegava a bola e dava um chutão lá,
Se tirou todas as bolas é o melhor zagueiro. Hoje tem que saber jogar. O zagueiro tem que saber jogar. Olha, Até o próprio goleiro hoje em dia tem que saber usar tem que os saber pés. jogar. E cada vez mais está ficando uma frequência isso aí, né? É verdade. Zé, você falou, você citou, eu falei do goleiro também, você citou o negócio de goleiro linha, usou até o exemplo do José, que ele realmente jogava assim, quando a gente jogava era muito goleiro linha. Eu queria saber como você faz, tipo, você estuda, é um negócio que você já conhece de antes, como você faz para montar suas táticas assim no futsal? Como você organiza elas? Muda muito, né? O futebol para o futsal muda muito. O que a gente pode usar é algumas técnicas, né? Que a gente já passou por isso, a gente já também estudou isso e levar também para o futsal. Mas muda muito. O estilo de jogo, a tática, a formação muda muito em relação a isso. A gente pode pegar algumas características e tentar montar algumas estratégias. Mas aí tem que partir para o lado de estudos, você tem que assistir vídeo. Hoje, assim, o conhecimento está muito aberto, na minha opinião. Às vezes o cara não fez o melhor curso que teve lá de nome, mas ele estudou tanto, ele leu tanto, ele foi tanto buscar o conhecimento, seja com livros, seja na internet, seja também com ciclo de amizade, conversa, tudo isso, jogos, experiência também com jogos, e o cara se interessar, ele aprendeu mais que aquele cara que foi fazer cursos e cursos, mas acho que não pode ficar de braço cruzado, porque o futebol, assim como o futsal, sempre tem novidade. Tanto é que muda-se as regras, o jogo aparece outras nuances, né? Variações de jogo, então você tem que estar sempre se atualizando. Qualquer profissão tem que estar sempre se atualizando. Aí vai depender de cada um, onde vai buscar. Né? Eu gosto muito de conversar com colegas, com profissionais, sou curioso, o cara posta um negócio diferente, eu quero saber, quero ver como foi, o cara está jogando de uma forma diferente, eu quero dar uma olhada, às vezes a gente coloca lá, mas tem algumas coisas básicas que sempre a gente consegue manter e transformar em uma evolução. Você está com a base, você não pode querer inventar demais, mas você vai trazendo situações diferentes. Acho que tem que ter sempre situações, problemas para o aluno, o atleta pensar. Vocês trabalharam comigo, né, treinaram comigo, sabe disso. Tem que dar uma possibilidade. Teve um dia que eu fui dar treino lá no colégio, e aí chegaram os alunos, os que já tinham treinado, já estavam ligados em como ia ser a aula, mais ou menos. A trave estava invertida, pô. Aí o cara disse, esse cara tá maluco. A trave não estava virada para o lado normal, ela estava invertida. Mas aí a gente fez uma situação de jogo que só ficava dentro daquela linha dali, o nosso pivô, para jogar a bola. E dentro da quadra a gente estava trocando passes, para trabalhar passe, finalização, trabalhar várias situações. Então, assim, são mudanças e variações que você vai buscando com o passar do tempo e que algumas a gente tem a ideia. Mas a maioria a gente não cria, não. Tem que ter humildade de pegar, copiar o que é bom. O que é bom tem que copiar. Senão não tinha o analista de desempenho para ver o time do José jogar, um exemplo, e trazer para cá o quê? O ponto fraco e o ponto forte dele. E ele monta seu esquema de jogo em relação ao que ele viu no adversário também. Isso aí não existe, não tem segredo mais para ninguém, na minha opinião. O cara dizer que é o melhor, que tem o melhor esquema de jogo, não existe. Cada jogo é uma estratégia que você vai montar de acordo com o adversário. Isso. Isaí, falando em jogo, eu queria perguntar aqui pra você se você tem em mente, né, algum jogo que você montou o time e o time correspondeu muito e você pensou, pô, hoje meu time foi simplesmente esplêndido, foi o melhor jogo que eu administrei um time. Assim, eu já tive situações, né, que aconteceu de jogadores, né, ou atletas que passaram na base de 11 anos, que a gente ia jogar já despreocupado, porque os garotos eram muito bons. Na verdade, eles tinham uma formação, já vinha de outros colégios, né? Tinha uma formação muito boa. Só que tinha algumas características que eu disse, eu tenho que mexer, porque se você tem, um exemplo, um time de futebol que ele está jogando ali, ganhando, vai chegar uma hora que vão estudar tanto aquele adversário que vão colocar mais dificuldade ainda, senão vão ganhar deles. A possibilidade é maior, porque você vai estar estudando o adversário. Então, assim, chegou um período que eu disse, vou ter que trazer esse jogador aqui para jogar aqui. Aí comecei a mudar, né? Aí o meu melhor jogador de ataque, eu desci para ele jogar de fixo. Aí até o pai disse, caramba. E ele na época competia muito, que eu não vou citar o nome aqui, com outro jogador que já estava no ataque. Aí até assim eu pensei, caramba, eu posso criar um problema entre os pais, né? Porque era saudável, mas tinha uma competição entre eles. De ver quem era o artilheiro de cada competição. O time era muito bom. Tanto é que nesse ano a gente conquistou quase todas as competições aqui na categoria sub-11, né? Aí, quando menos espero, trouxe o garotinho para jogar de fixo. E aquele que jogava mais de ala, eu joguei lá na frente de pivô. Pivôzão lá.
O cara que jogava de fixo aqui tinha um passe fantástico. Apesar de ter 11 anos, o passe era melhor do que até o meu. O meu passe não era tão bom, mas era... Pense o cara que tinha o melhor passe aqui hoje, era o passe desse garotinho. E ele tinha uma bola longa muito boa e chutava muito bem. E no futsal vindo de trás, ele começou a dar o passe para o cara que eu coloquei de pivô, que tinha um corpo a mais que os outros, segurava a bola, vinha de trás. Isso a gente mudou, teve uma nuance, né? Mudou a nossa característica próximo de semifinal e final, com o colégio aqui que estava ganhando tudo. E a gente conseguiu, tinha perdido até deles numa competição, e na outra competição maior a gente conseguiu ganhar com essa variação que eu fiz também. E aí, assim, são variações e esse jogo ficou marcado, porque a gente tinha acabado de perder uma competição, que foi uma competição no outro colégio que teve, e a gente foi jogar uma competição maior, essa era maior, como se fosse a Liga Alagoana de Futsal, que é a competição grande aqui que tem aqui. Aí a gente tinha perdido a competição, foi jogar e nós ganhamos, aí ficou marcado. Esses garotos aí, pô, até hoje, quando passa, fala, lembra aí. Então assim, aquela frase é verdade, viu? Só fica marcado quem ganha, infelizmente. Porque se você não ganha nada, se você não tivesse jogado aí com o professor Zé Carlos, não tivesse ganho nenhum jogo nem nada, talvez você ia dizer, cara, esse cara não me ensinou nada ainda, né? Não que o cara não aprenda na derrota, mas acho que assim... Às vezes aprende até mais, né? Aprende muito mais, mas os vencedores é que ficam marcados. Por isso que tem que motivar essa molecada a vencer, mas dentro do respeito às regras, ao adversário. Mas quem fica marcado são os vencedores. Quem é o maior jogador da história? Está brigando o Messi, Cristiano Ronaldo, da década de 2000 para cá, né? Digamos assim. É dos anos 2000 para cá, na verdade, né? Do século XXI. Tá uma briga aqui, Cristiano Ronaldo, Messi, né? Mas por quê? Ganharam o quê? Não sei nem dizer agora a quantidade de títulos que esse cara tem. Então fica marcado quem é vencedor, né? Na verdade. É verdade. Sim, você falou, ou melhor, a gente falou sobre a sua carreira, falou sobre você ser treinador, mas você também é personal trainer, né? Você também trabalha nessa área. Eu queria saber como é pra você, como surgiu sua vontade disso e como é hoje em dia, onde você atua, como é? Na verdade foi assim, a educação física, eu fui pro lado da educação física por ser apaixonado pelo esporte. Sim. E aí eu comecei a trabalhar primeiro como personal trainer para depois trabalhar no colégio que eu estou hoje. Então assim, até quando eu fui contratado lá, fui para entrevista, aí me chamaram no colégio e disseram, eu soube que você é ex-atleta de futebol, olha o estigma, né? Você é ex-atleta de futebol, tá? E você é personal trainer. Aqui é uma coisa completamente diferente, escolar, então assim, acho que também, lógico, eu também faria isso na entrevista para saber o perfil do profissional, para não estar contratando uma pessoa que fosse fazer um trabalho completamente diferente. Mas aí eu consegui passar uma tranquilidade, né? Tanto na minha fala inicial, como no trabalho que eu desenvolvo até hoje no colégio, porque é diferente. O personal trainer foi uma paixão minha, que eu comecei a ver os treinamentos, a preparação física, que tem tudo a ver com o futebol também, com a preparação física, só que o meu público, por incrível que pareça, é um público mais adulto e idoso, tá? É geral, mas o meu público predomina mais adulto e idoso. Então assim, a preocupação com a saúde, com a qualidade de vida, com a melhora de ganhos de aptidão física relacionada à saúde também, tudo isso me despertou quando eu vi uma evolução na ciência, uma notícia que despertou o interesse pela musculação através do cara que hoje é doutor em educação física, é o Amândio, né? Que ele é a referência aqui no estado e é um cara que me deu muita oportunidade também na academia que eu trabalhei dele. Comecei como instrutor, né? Que chama professor estagiário, e aí lá foi despertando interesse. Eu comecei a ser curioso, a pesquisar, e aí futebol, a educação física que engloba também, né, em geral, e essa área de treinamento desportivo, personal trainer. Você tem que estar se atualizando muito. Como eu sou um cara que gosta de ler, de buscar, de me atualizar, então assim, é uma área que desperta cada vez mais novos conhecimentos. Isso me despertou bastante, foi essas referências, assim, né? O Amândio, que é um cara que é doutor em educação física, e o meu interesse pelo esporte, futebol. Futebol já estava comigo, como eu lhe disse, né, como eu falei para vocês, eu puxava a fila na preparação física, eu era curioso em saber, eu conversava mais com o preparador físico do que com o meu treinador. Sim. Sabe por quê? Porque você conversar com o treinador, às vezes você está ali trocando só uma ideia, mas às vezes o colega vai pensar que você está... fazendo alguma coisa é muito isso, o cara falar que não tem é mentira, não que você não vai conversar. Mas aí com o preparador físico é diferente. Às vezes esse cara vai bajular o quê? O preparador físico, ele é o primeiro. Então não vai ter nem o que falar de mim, entendeu? Eu não era craque, então se eu fosse bajular o treinador, como dizem, o cara vai dizer, esse cara aí está querendo jogar.
mas eu jogava por liderança, eu era craque, mas tinha minhas características que ajudavam o grupo. Aí o preparador físico eu tinha mais liberdade de conversar, era curioso, perguntar isso, aquilo, outro. Isso aí, essa sua proximidade com o preparador físico, você já jogou em clube, né? Já trabalhou jogando, eu queria saber se você tinha alguma pretensão futura de trabalhar fora dos gramados, né? Para ser sincero, eu não sei se seria nessa área de preparação física, na verdade. Sim. Mas essa parte de análise de desempenho, eu acho uma área muito interessante. E assim, como eu me frustrei no futebol, para ser sincero, e assim, eu me sinto muito bem nessa formação, assim, na educação com as crianças, que eu, para ser sincero, eu não parei para pensar e seguir. Tive até algumas possibilidades na base, há muitos anos atrás, e eu não segui. Até colegas que abriram escolinha e tudo também, eu não segui ainda, que eu não senti aquele momento, aquela firmeza, e até o preparo mesmo, né? Você tem que estar preparado para... Eu acho assim, você não adianta abraçar, tentar pegar uma oportunidade se não estiver preparado. Então, assim, como eu estou muito ligado ao futebol profissional, ligado a gente está de forma de conhecimento. Mas eu falo assim, não estou vivendo aquilo ali, né, de corpo e alma ali, em algum lugar, não estagiei nesses lugares aí, então eu prefiro, por enquanto, ficar... Até minha frustração me deixou mais resguardado, digamos assim. Mas isso não esconde a possibilidade da gente, um dia, né, dependendo também do avanço aí, como que vai estar a minha vida daqui para frente. Mas hoje eu sou muito realizado na minha profissão de personal trainer, sou autônomo, querendo ou não, nessa área, e tenho também uma função, né, na instituição que eu trabalho aqui, que eu me sinto muito feliz. Vocês já passaram, foram meus alunos também na educação física, eu chego lá para dar aula, às vezes vocês nem sabem que eu dormi 4 horas, fazendo alguma coisa, trabalhando, planejando algumas coisas também fora da instituição, que eu também tenho outros afazeres, e só o pó, como diz na linguagem bem cansado, mas quando você abria a porta da sala, que a turma chegava e dava aquele grito que você percebia que estava feliz com a sua presença ali, aquela energia contagiava. Eu já esquecia meu cansaço e vamos embora. É igual quando eu jogava futebol. Treinando, às vezes você está cansado, mas você está com aquele sonho para tentar realizar e você esquece problema, esquece que está longe de casa, esquece tudo. É superação, sempre tem que ter superação. E esse negócio de vou esperar a motivação vir, isso não existe, na minha opinião. Tá? Você tem que buscar. Você vai esperar a motivação chegar, não vai chegar nunca. Quem tem que estar motivado é você a cada dia. Acordou, vai para a luta. É basicamente isso. A gente falou de tudo agora, uma coisa que a gente tinha combinado antes que a gente queria falar com você também, a gente sabe que você gosta de futebol, que você acompanha. A gente queria falar sobre futebol hoje em dia e eu já queria começar perguntando sobre a seleção brasileira. O que é que você acha? Quais são as suas expectativas? Claro que não tem como pensar em outra coisa que não seja a Copa do Mundo. Com certeza. Quais são as suas expectativas para esse ano? 2023? Vou fazer um resumo aqui um pouquinho sobre a seleção, tá? Assim, até uma autocrítica, digamos assim. O nosso treinador, assim que ele assumiu a seleção, me encheu os olhos. Caramba, o Tite, o trabalho dele é indiscutível, de resultados. Falo de resultados, é indiscutível. Mas o foco, e assim, por ser seleção brasileira, é o quê? Mundial, né? Estamos há várias Copas que a gente não ganha no Mundial. Então, assim, o foco é o Mundial. Não adianta você ganhar a eliminatória, ganhar outras competições e o Mundial, nada. Mas de uma forma resumida, a seleção brasileira, eu penso assim, tá? Penso assim, que ainda está um pouquinho restrita em relação a... Não sei se... não que os empresários mandem, mas ela está um pouco restrita a patrocinadores, ela está um pouquinho restrita ali aos clubes que às vezes, entendeu? Através dos seus patrocinadores fortes não querem liberar o jogador. Então, assim, essas coisas eu acho que não deveria acontecer. O cara foi convocado para a seleção brasileira, é seleção brasileira, cara. Não tem Flamengo, não tem Vasco, não tem... É seleção brasileira. Então, é o máximo que o jogador pensa em chegar na seleção brasileira. E às vezes o jogador quer ir e o clube faz alguma coisa ali para não liberar. Tem alguma coisa também que contribui, né, nos regulamentos também, através da FIFA, que é o órgão máximo que rege o futebol. Mas eu penso que a seleção brasileira não é aquela coisa de contratar só porque o cara tá no momento, entendeu? Bom, tem outras coisas que eu até meio antiético falar um pouquinho em relação a isso, né? Que tem outras coisas sem saber, sem ter como provar. Isso é uma opinião minha. Sim, com certeza. Realmente eu não tenho como provar. Mas a gente sente um ambiente, porque se é para levar o melhor atacante, por que não leva o cara que está no melhor momento? Porque às vezes não leva. Acontece muito isso, né? E a gente vê um jogador que, se olha assim, não tem condição de estar ali na seleção brasileira. Mas eu também não posso lhe dizer que estou com 100% de razão, porque o jogador
o Tite convocou, foi treinar lá. Eu não sei como é que foi que o cara treinou. De repente atendeu as características que ele quer. Sim. É complexo a gente ficar analisando isso aqui, é muito complexo porque a gente sabe que tem uma política que envolve aí muito forte no futebol, muito forte. Seja para contratar jogador em clube, seja para convocar jogador a nível de seleção. A política é muito forte. Então se a gente for conversar aqui, vai ser a noite toda, né? O dia todo aqui. É muita coisa mesmo. Ô Zé, e eu queria saber também, um assunto que está muito em alta, é do Neymar. O que é que você acha do Neymar, assim? Acha que ele estacionou, que ele cansou? O que é que você pensa, assim? Eu acredito que de um ano para cá, possa ser que eu esteja até enganado, mas é outra opinião própria minha, né? De um ano para cá, não sei se 2, de um ano para cá, eu acho que o Neymar, ele deu uma saturada um pouquinho na cobrança que fizeram nele e ele meio que desligou, botou o pé no freio um pouquinho. Sim. E disse, rapaz, agora eu também vou fazer o que eu quero. Pode ser que eu também esteja enganado, é uma opinião minha. Agora, é indiscutivelmente um cara excepcional dentro de campo, ele pega na bola diferente. Se você não dobrar a marcação, ele vai driblar você e vai dentro do gol. Ele é excepcional. Mas assim, um jogador de futebol, ele tem fases. E assim, eu penso muito que o extracampo pesa muito dentro de campo. Quando eu falo de extracampo, não é só o que o cara faz, é a cobrança muito grande. Muita cobrança, o cara toda hora está sendo cobrado, mas é melhor o cara ser cobrado com toda a qualidade que ele tem, né? Todo o aparato que ele tem para desenvolver o trabalho dele, do que o cara ser cobrado e não ter condições. Então, assim, mas o Neymar é um cara que, na minha opinião, ele é excepcional como jogador de futebol dentro de campo. Fora de campo, eu não sei se seria uma referência, na minha opinião, entendeu? Sim. Não sei se seria uma referência, mas é um cara que, estou falando em relação a algumas coisas que ele aparece na mídia. Sim, então, assim, eu também não posso julgar o cara porque o cara tem a vida dele. E às vezes aumenta muita coisa e tudo mais, mas é um cara que também tem a instituição dele. A gente temos que ver também as coisas boas que o cara faz. Não é só chegar e meter o pau porque o cara vai pra balada, vai pra noitada. Tem muito cara que faz isso e não aparece, porque não é o Neymar. Eu tenho certeza que tem. Mas ele, como uma figura máxima, se ele quisesse ter uma repercussão maior ainda positiva, ele poderia ter cuidado melhor desse lado aí, como temos outros exemplos que cuidaram melhor. Mas cada um sabe o que faz, né? No futebol eu costumo dizer que tem 2 caminhos. Tá? Tem um caminho bom, que mesmo que você não vire jogador de futebol, tem exemplo de cara que não virou jogador, mas que hoje tem um bom emprego, o cara seguiu uma carreira do futebol também, que conseguiu, né? Ele sabe fazer financeiramente, e tem um caminho ruim. Que esse caminho ruim, se eu for parar aqui para citar o exemplo de muitas coisas além de drogas e outras coisas que tem também no extracampo, que é, infelizmente, devastador para a pessoa e para a família. Então, assim, graças a Deus eu escolhi um caminho bom do futebol, e isso aí é também, de forma, lógico, na linguagem mais tranquila. Também costumo conversar com alguns alunos meus, alguns colegas, chego para conversar. Tem exemplo de alunos nossos que estão em clubes aqui que a gente encontra no colégio, às vezes, cara, o caminho é esse, foco. E eu fico feliz quando eu vejo o cara postar muito com a família, porque a família é a base. Né? E quando eu vejo o cara postar muito ali, só com as amizades, nada contra não, tem amigos que botam a gente para cima, mas só com as amizades, curtindo, não sei o que, eu digo, caramba, estou com medo daquele cara perder o caminho, né? Sim. Quando está com a família ali, a família está segurando, é a base. A família é base. Se o cara tá com a família, tá no caminho certo, na minha opinião. Entendeu? Realmente. O que está do lado da gente, né? Seguindo ali. Realmente. E a gente falou das cobranças, do extracampo, assim, da mídia pega muito no pé do Neymar. Não só do Neymar, tem muitos jogadores que também pegam no pé, mas o Neymar é aquele lá, né? O que você acha do jornalismo, assim, mais brasileiro atualmente? O que você acha muitas vezes de opiniões que eles não sabem pelo que o jogador está passando e coisas que às vezes não tem nem base? Perfeito. Eu acredito assim que é uma coisa muito séria quando você divulga uma informação. Você vai divulgar uma informação que o Neymar está em tal lugar fazendo determinadas coisas. Então assim, certo, e aí? A prova, a fonte, é só porque falou? E às vezes aquele jornal tem um peso tão grande na divulgação que todo já se espalhou. Tem aquela máxima, né, que uma mentira contada 10 vezes termina virando verdade. E até o cara desfazer aquilo ali é complicado. Por isso que tem que ter uma assessoria, tem que ter uma parte de marketing que apoia o atleta muito forte também para cuidar disso. Porque às vezes o cara está treinando e já tem uma notícia dele lá.
Neymar foi visto em tal lugar, o cara não está nem lá, o cara está treinando. Ou uma notícia anterior e o cara não tem como ele se defender. Então tem que ter se o cara tem condições, ele tem que ter um grupo que apoie ele também para ver isso, porque futebol, eu costumo dizer também, está muito midiático, né? Está muito midiático. Tem os craques e tem o jogador de mídia, né? Jogador que tem cara que é empregado hoje em dia com DVD, pô. Ele joga 2 partidas boas, vem através de um DVD ou de uma amizade do treinador que contrata. Tem treinador que tem o poder de ter praticamente a chave do cofre do time. Sim. Aí ele traz um jogador lá, porque se você for contratar o José, por exemplo, tem que levar no pacote o Zé Carlos. Aí ele vai, porque o José joga pra caramba, ele vai levar o Zé Carlos também, um exemplo, entendeu? É tudo um pacote aí, isso acontece, né? Entendeu? Mas acho que tem que ter esse apoio da assessoria, o jogador, porque senão é complicado, entendeu? Realmente. Pois é. Eu acho que... A gente falou muita coisa já, né? Acho que tem quantos minutos de vídeo aí, Vitor? 52. Caraca, falamos de muita coisa. O papo foi longo, o papo foi bom, né? Foi e ótimo. assim, fizemos até a gente relembrar algumas coisas boas aí, né? Situações aí nossas aí do dia a dia que a gente vivenciou no futsal, no esporte. E reciclar um pouquinho a mente, né? Pra gente estar sempre se atualizando. Queria agradecer a oportunidade de vocês aí de estar presente aqui também, né? O primeiro, né? De muitos. Quem sabe não senta nessa cadeira aqui, quem sabe não, vai sentar nessa cadeira aqui muitos e muitos caras muito mais experientes, rodados, ou seja, um know-how maior do que o meu, com certeza, e eu torço muito para que isso aconteça, tá? E que eu possa dizer, pô, fui precursor de um projeto muito bacana que os garotos realizaram, né, o Papo de Clubista. Tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Já está sendo um sucesso, né? Com um cara internacionalmente desconhecido, mas que é um cara que passa muita coisa boa para a molecada, mas para descontrair um pouquinho, mas e assim, a gente procura sempre deixar um legado, né? Sim. E uma mensagem que eu deixo para vocês aí, no começo de trabalho de vocês aí, é que busque sempre deixar um legado, para quem passar por aqui lembrar e deixar aquele legado positivo. A gente está aqui para deixar coisa boa, né? Nosso legado é deixar coisa boa. Tem muita coisa ruim acontecendo por aí, vamos deixar um legado de coisa boa. Fantástica a nossa conversa, obrigado, tá? Valeu, Zé, a gente que agradece pela sua presença. Você falou muita coisa aí que vai agregar para muita gente. Você fez até a piada de internacionalmente desconhecido, mas muita gente pode lhe conhecer agora por causa das coisas que você falou, muita coisa importante que você falou. Verdade. Exato, e eu queria agradecer por você dar a oportunidade da gente de estar aqui, de confiar no nosso trabalho, que mesmo sem a gente ter nada para mostrar do que a gente fez antes, né? Você se colocar aqui para ser o primeiro é realmente gratificante para a gente. Com certeza, a gente tem que procurar ajudar. E daqui a pouco eu vou parar de dar aula, vai chegar um cara também para ocupar meu lugar, e assim vai. A vida são ciclos, né? E vocês que estão começando agora, tem que ter esse amparato de quem puder ajudar um pouco que for, contribuir um pouquinho, vai ser, quem sabe, um pontapé para deslanchar aí. Vocês merecem porque são competentes. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro de muitos desse nosso novo quadro, esse novo... Não vou usar muito podcast, vai mais uma conversa, mais uma entrevista. E vou deixar as redes sociais aí embaixo, minha, do José, do Vitor. Vou deixar a rede social do Zé aí também, quem puder estar seguindo ele. Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha muito. Esse nosso novo projeto vai vir com tudo. A gente começou aqui mais improvisado, mas muita coisa ainda vai vir. O cenário, a edição, muita coisa vai evoluir ainda. Então é isso, né? É isso, o Lucas falou tudo. Quero agradecer a vocês que assistiram aqui e é isso. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.